Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou ensinar vocês tudo sobre as pesquisas básicas do PubMed. Se você não sabe o que é o PubMed, ele é uma ferramenta de busca de artigos científicos, de evidências científicas, principalmente para a área da saúde, enfermagem, nutrição e medicina, tá? O PubMed, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui e vou começar a ensinar tudo que eu quero para vocês. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: talvez você já tenha lido algum artigo dizer o seguinte, os autores escreverem o seguinte: nós fizemos uma busca, principalmente de revisão sistemática, nós fizemos uma busca no PubMed. Ou talvez você tenha lido eles escreverem o seguinte: nós fizemos uma busca na base de dados Medline. Qual que é a diferença entre PubMed e Medline? Bem, o PubMed é um indexador, tá? Ele é um indexador e a Medline que é a base de dados, tá? O indexador ele é o seguinte, ele usa essa interface bonita que você está vendo aqui para mostrar os artigos de uma forma muito mais intuitiva. É muito mais fácil buscar artigo no PubMed do que seria buscar artigo diretamente na base Medline. Para vocês terem ideia, eu nem sei como é que acessa a base Medline. Mas não importa, eu tenho o PubMed, tá? Então a diferença é essa, o PubMed, ele pega o artigo de lá e traz para cá, tá? Ele é um indexador, ele puxa de lá e traz para cá e você consegue acessar todos a partir dessa interface muito bonita aqui, tá? Então, eu gostaria que você guardasse essa informação para você nunca escrever que você fez uma busca na base de dados PubMed, tá? PubMed não é base de dados. O que mais eu gostaria de falar aqui? Ah, sim. Vocês estão vendo que eu estou logado aqui na minha conta. Eu criei essa conta para salvar uma pesquisa que eu fiz um dia, que eu estava precisando. Mas se vocês não quiserem criar conta, vocês não precisam criar, tá? Eu só criei por um único motivo, para salvar uma pesquisa que eu fiz e desde então eu não tenho mais utilizado a minha conta para nada. Dá para buscar tranquilo, sem ter uma conta, se não precisa de conta, então não precisa pausar o vídeo para ir lá criar uma conta, tá? Pode continuar aqui. Aqui embaixo a gente tem umas coisas que a gente não usa, tá? Trending articles, são os artigos mais quentes do momento. Você pode ver que aqui tem vacina, a vacina, são os artigos que o pessoal está acessando mais hoje. Aqui a gente tem as últimas publicações de algumas revistas importantes, na JAMA, no Lancet, na Nature, tá? A gente não vai usar isso aqui, a gente não vai isso aqui. A única coisa que eu vou usar mais para frente, eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar o que é mesh, tá? São descritores, são como se fossem marcadores. Como é que o PubMed sabe que um artigo de depressão realmente fala sobre depressão? Bom, alguém fez esse trabalho, alguém leu o artigo e catalogou, tá? Então, alguém aplicou uma estampa, um mesh naquele artigo. Ah, se o artigo fala sobre depressão e tratamento, a pessoa provavelmente catalogou o artigo com o mesh depressão e com o mesh tratamento, tá? Mais para frente eu vou dar uma aula especificamente sobre isso. As pesquisas básicas, elas ocorrem aqui nessa barrinha branca, tá? Então, se você quiser pesquisar qualquer coisa, simplesmente digita aqui. Por exemplo, eu vou pesquisar um assunto comprido, grande, muito extenso, depressão. Eu pesquiso em inglês porque para você usar o PubMed, para você usar e buscar qualquer evidência científica hoje em dia, você precisa ter pelo menos um nível intermediário de inglês, porque a língua científica do mundo hoje em dia é o inglês. Os médicos chineses publicam artigos em inglês, médicos indianos, paquistaneses, brasileiros, publicam tudo que eles encontram, eles publicam em inglês. Então, inglês é a linguagem científica, tá? Então, por isso que eu sempre faço as minhas buscas em inglês, porque os resultados são mais recentes e são mais confiáveis, tá? É muito importante a gente ter isso em mente, porque, afinal, o PubMed é uma base de evidências científicas. E quando a gente busca evidência científica, é óbvio que a gente está sempre atrás a mais atualizada e a mais relevante evidência disponível, tá? Então, por isso que eu estou fazendo a minha busca em inglês. Você pode ver que aqui tem algumas sugestões, tá? O PubMed, ele dá essas sugestões, elas estão embutidas. O PubMed, meio que ele sabe quais termos são mais buscados e ele dá uma pesquisa prontinha para você. Então, ó, ele dá uma pesquisa pronta para depressão e pós-parto,
depressão e ansiedade, Major Depression. Então, quando você clica numa dessas aqui, tem uma pesquisazinha já construída, tá? Mas a gente não precisa, para ensinar para vocês, eu vou buscar só a depressão mesmo. Depois eu ensino o que é uma busca avançada, tá? Eu vou fazer uma aula só sobre busca avançada. Vocês vão ver que é muito simples e é muito eficiente fazer uma busca avançada. Então, vamos lá. Explicando aqui rapidinho, aqui a gente tem a quantidade de... Aqui, ó, 1788 até 2021, a gente tem a quantidade de artigos publicados por ano sobre o tema depressão. Então, em 1956 foram 181 artigos, em 64 foram 903, em 2019 foram 30 mil, enfim. Né? Aqui a gente tem alguns filtros, eu vou ensinar como é que usa esses filtros, tem como editar os filtros também aqui, ó, né? Tem como adicionar filtros. Vou explicar para vocês essa exibição aqui, tá? Presta bastante atenção, porque é muito importante que você entenda o que é cada item nessa linha verdinha, porque se você é acadêmico, você provavelmente um dia vai precisar formatar um trabalho nas normas da ABNT. E para você formatar corretamente, eu preciso te ensinar, te explicar o que é cada item aqui. Então, esse aqui é o título do artigo. A gente pesquisou sobre depressão e ele já mostrou uma revisão aqui sobre depressão, né, em late life, lá quando a pessoa fica velha, tá? É um único autor que publicou. Esse aqui é o sobrenome dele, essas aqui são as iniciais dos primeiros nomes. Esse artigo ele foi publicado nessa revista aqui, tá, de gerontologia. Foi publicado no ano de 2003, em março de 2003, no volume 58, número 3, páginas 249 e 265. Eu já vou explicar melhor o que é volume e o que é número, tá? Eu separei uma aba justamente para explicar isso aí. Isso aqui é o DOI. DOI significa Identificador de Objeto Digital. Os artigos, eles são objetos digitais e cada artigo tem um DOI. O DOI é como se fosse o RG ou o CPF do artigo, tá? Se você tem o DOI em mãos, em 99% das vezes você vai ter o artigo em mãos também, tá? PNID também é como se fosse um CPF, um RG, tá? É um ID, ó. É um ID, uma identificação, só que específica do PubMed. Por isso que chama PMID, tipo PubMed Identification, tá? Que é o PMID do artigo e, ó, aqui tá a classe dele. Então, esse artigo é uma revisão. Isso aqui é um sumário um sumário do resumo, tá? Isso aqui é um sumário do abstract. A gente, né, se você já buscou evidência, você sabe que toda evidência tem um abstract, um resumo, todo artigo tem um resumo que explica sobre o que o artigo dispõe, sobre o que o artigo trata, tá? O resumo ele tem que ser muito específico, muito enxuto, porque normalmente ler um abstract é um evento de 1 ou 0, é um evento binário. Ou você vai ler aquele artigo, ou você não vai ler aquele artigo. Normalmente você toma essa decisão quando você lê o abstract. Então, os abstracts têm que estar muito bem escritos, tá? Aqui a gente tem outro artigo, ó. Também é revisão, como a gente pode ver aqui. Foi escrito por mais pessoas, aqui tem uns 4 autores. Foi publicado nesse jornal aqui, 2003, dia 10 de novembro de 2003, no volume 163 desse jornal, número 20, tá? Tá. Vamos explicar então o que é volume e o que é número. Para explicar isso, eu separei um artigo específico do New England Journal of Medicine, tá? É um artigo, um periódico, né? Um jornal médico muito conhecido. Vamos lá. Tá vendo que aqui está escrito, ó, esse artigo aqui foi publicado uma revisão sobre endometriose. Eu já li esse artigo aqui para a faculdade. Foi publicado em março de 2000, dia 26 de março de 2020, no volume 382, número 13. Tá. Por que o volume é 382? Qual que é a diferença entre volume e número? O New England, e assim como outros periódicos, eles possuem organização própria, tá? O New England, especificamente, ele já está no volume 382. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que o primeiro volume é de 1812. Desde 1812, o New England está ativo. Tá? Então, desde 1812, eles já publicaram 382 volumes. Só que esse volume, o New England, ele publica, ele tem publicações semanais. Os volumes saem semanalmente.
a gente precisa fazer eles precisam fazer essa divisão porque imagina que todos os volumes fossem sequenciados. Eles já publicaram, não sei, 2, 3, 5 mil volumes. Seria um número muito grande, sabe? É um pouco esquisito isso. Então, eles fizeram essa divisão. Esse artigo de endometriose foi publicado no volume 382, no número 13, tá? Eles publicam uma por semana, então eles publicaram esse aqui na 13ª semana de 2020. Se você fizer as contas aí, cada mês dá 4, então quatro semanas passaram janeiro, 4 fevereiro, 4 março, né? Então, como a gente pode ver aqui, ó, bate certinho nessa 13ª semana aqui no final de março. Tranquilo? Então, isso aqui é o volume e isso aqui é o número, tá? Vocês precisam guardar isso para vocês formatarem na ABNT quando vocês precisarem. Que a gente tem, ó, quando a gente rola aqui para baixo, a gente tem alguns itens relacionados. Então, por exemplo, ó, comentário em endometriose. Isso aqui é um artigo, isso aqui é um comentário sobre esse artigo. Também foi publicado no New England, 2020, no volume 383, ou seja, no volume seguinte, número 2, tá? Que eu dói, PEMID, tranquilo. Aqui ele faz umas recomendações de artigos semelhantes, então se você está procurando endometriose, provavelmente você também tem interesse em, aqui ó, tratamento médico de endometriose ainda difícil de diagnosticar e tratar, então provável que você, a título de estudo aí, esteja interessado nesses também, o PubMed sabe disso, ele recomenda, tá? Que esses artigos, todos esses aqui, ó, citaram esse principal, e aqui são os meshes, que são aquelas tags que eu falei. Como é que alguém sabe que isso aqui é de endometriose? Bom, alguém já leu e catalogou esse artigo com a tag com o mesh endometriose. Agora, para finalizar aqui, vamos falar rapidinho sobre os filtros. Os únicos filtros que vocês vão usar provavelmente vão ser esses aqui, tá? De tipos de artigo. Você pode filtrar. Tá vendo que a gente obteve 540 mil resultados? Se você estiver procurando, por exemplo, uma meta-análise sobre depressão, que é a evidência a mais fera que tem, você simplesmente clica aqui e você vê se tem alguma publicada, alguma revisão sistemática. Ó, tá vendo? Ó? Efeitos de probióticos em depressão, revisão sistemática e meta-análise. Então, você encontrou uma meta-análise sobre revisão e tem outros 9.048 resultados catalogados como meta-análise. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente pode filtrar por data de publicação, então eu posso ver os artigos que foram publicados no último ano, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, ou em um período customizado, tá? Que a gente pode selecionar para aparecer somente artigos em humanos. Então, se você está fazendo uma revisão sobre algum tema de fármaco, algum negócio de metabolismo, é possível que você encontre resultados de testes em animais, principalmente em ratos. Para evitar isso, se você não quiser, você simplesmente clica aqui, seleciona e você vai filtrar por humanos, tá? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: quando você aplica os seus filtros, se você aplicou os seus filtros, tá vendo? Ó, apliquei e é, revisão e revisão sistemática. Então, apliquei 2 filtros. Se você encontrar o que você quer e fechar o seu navegador, você baixou e fechou o navegador. Quando você acessar o PubMed de novo, esses filtros vão estar aqui. E aí pode ser que você pesquise um outro tema um pouco mais restrito e aí você estranha a quantidade de resultados. Você fala, nossa, tão poucos resultados, o que será que está acontecendo? Será que quebrou? Não, tá? Você só precisa lembrar de limpar os filtros. O PubMed, às vezes, ele não faz isso. Você sai e os filtros ficam. Então, usou os filtros, depois vem aqui e limpa os filtros, tá? Para sua pesquisa voltar bonitinha de novo. Se você quiser, tem como você adicionar filtros também, tá? Por exemplo, eu adicionei o filtro de russo. Eu adicionei o filtro russo aqui. Você pode clicar em filtros adicionais e escolher o filtro que você quer. Eu posso escolher aqui, ó, filtrar
Vamos filtrar por Esperanto. Quero ver artigos em Esperanto. Aí, beleza, ó. Agora eu posso filtrar por Esperanto. Quando eu venho aqui em filtros adicionais e escolho um filtro, eu não estou filtrando. Eu estou dizendo ao PubMed que eu quero ter a opção de filtrar. Aí a opção aparece aqui no meu lado esquerdo. Tá? Agora apareceu Esperanto. Se eu quiser clicar ali, ele vai mostrar todos os artigos publicados em Esperanto. Ok? Para finalizar aqui, ó, é uma dica muito útil para quem está fazendo alguma revisão. Quando você faz uma revisão, quando você faz uma revisão sistemática, você passa por um processo de leitura de abstracts. Tá? Você tem que ler todos os abstracts que você obteve. E isso pode ser uma tarefa muito extenuante. Tá? Não tem como escapar dela, mas é muito maçante. Para facilitar a sua vida, você faz o seguinte, ó, você clica em Display Options. Tá vendo o formato? Ele está mostrando só o sumário. Lembra que eu falei que isso aqui é um sumário do resumo? Você clica em sumário e troca para Abstract, que é o resumo. Clica aqui. Agora ele vai me mostrar o título e o abstract inteiro, tá? Por que isso é importante? Nossa, parece que muda tão pouco. Se você está fazendo uma pesquisa, se você está fazendo uma revisão sistemática, você precisa ler os abstracts. Já pensou você ter que clicar no artigo, abrir uma outra aba e lá nessa aba ler o abstract? Imagina fazer isso para 200 resultados, 300 resultados, cansa muito. Se você muda o display, olha só que interessante, o primeiro resultado já aparece com o título e já aparece com o abstract completo, tá? Isso aqui vocês não têm noção de como isso facilita a vida, tá? Isso aqui, se vocês estiverem fazendo pesquisa um dia, isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês. Mostrar o abstract assim, ó, você passa e lê, esse aqui eu vou usar. Baixo para baixo, lê, esse aqui eu não vou usar. Para próximo, esse aqui eu não vou usar, tá? Porque os trabalhos de revisões, eles realmente requerem essa leitura. Bom, acredito que eu tenha mostrado tudo que eu queria para vocês. Eu espero que essa aula tenha sido útil e espero vê-los na próxima. Até mais.